O avanço da Ucrânia contra a Rússia continua. Mais território está sendo recuperado. As forças russas, ainda em desordem após o desligamento do Starlink, não têm respostas. O que vemos agora é algo inesperado por Putin, pois, enquanto a Ucrânia se prepara para a ofensiva russa na primavera, seu objetivo principal é a Crimeia. O corredor terrestre entre a Crimeia e a Rússia está prestes a cair, já que a Ucrânia está agindo para libertar a Crimeia de forma definitiva. Inicialmente, isso soa estranho. Embora a Ucrânia recupere territórios, não parece agir para libertar a Crimeia. Pelo território retomado, fica claro que a Ucrânia se prepara para se defender de uma ofensiva russa prevista para primavera e verão, e isso já ocorre. Esse também é o objetivo na frente da Crimeia. A desocupação de tanto território pela Ucrânia está lançando as bases para que o país possa incapacitar uma península ocupada que se tornou um dos principais nós logísticos da Rússia, o que vai destruir completamente as tentativas russas de conquistar mais território em 2026. O corredor terrestre entre a Crimeia e a Rússia é o alvo. Se você continuar conosco, explicaremos por que o que acontece na Ucrânia prepara o caminho para a futura libertação da Crimeia. Mas antes de fazermos isso, precisamos realmente olhar para o que a Ucrânia está fazendo agora. Enquanto a maior parte do mundo está focada na disputa diplomática entre a Rússia e a Ucrânia, com o acréscimo da operação dos Estados Unidos que está em andamento no Irã, as unidades de assalto ucranianas têm avançado rapidamente no sudeste do país, em direção a Orikhiv e Zaporizhia. A News Sky informa que, no início de março, a Ucrânia libertou vários assentamentos ao sudeste, retomando elevações estratégicas que permitem monitorar e lançar operações com drones, guerra eletrônica e artilharia. Essas operações já estão em curso, afirma News Sky, e forçam uma retirada russa em escala inédita há anos. The New Voice of Ukraine destaca comentários do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas no Telegram sobre o tema. A destruição sistemática das forças russas e suas rotas logísticas no sudeste da Ucrânia trouxe resultados notáveis. 9 localidades já foram libertadas. 3 delas em nossa área foram limpas do inimigo, e há operações em andamento para libertar outras, segundo o Estado-Maior. O que antes eram posições fortificadas da Rússia foram retomadas pela Ucrânia. E desde 29 de janeiro, quando as operações da Ucrânia começaram, os números têm sido terríveis para Putin e seus comparsas do Kremlin. 6.537 baixas russas, sendo 4.355 delas irrecuperáveis. 419 unidades de equipamento militar foram destruídas, incluindo 147 sistemas de artilharia, mais de 240 veículos motorizados e 14 veículos blindados de combate. 108 postos de comando de drones foram incendiados. Lembre-se que todas essas perdas da Rússia ocorreram em uma só direção. Cada avanço ucraniano custa mais à Rússia, mostrando que sua defesa é tão eficaz quanto um saco de papel molhado. Em 20 de fevereiro, a Nova Voz da Ucrânia informou que o presidente Volodymyr Zelensky revelou a libertação de cerca de 300 quilômetros quadrados, ou 115 milhas quadradas, no sudeste do país. Mais territórios foram recuperados, e o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, afirmou em 2 de março que pela primeira vez desde a ofensiva de Kursk em agosto de 2024, a Ucrânia retoma mais terras do que a Rússia consegue ocupar. Se você quer saber a relação disso com a Crimeia, falaremos sobre o tema em breve. Antes, uma dica: Tokmak. De acordo com a News Sky, tudo o que a Ucrânia está fazendo agora está permitindo ao país expandir a zona cinzenta que existe na direção de Tokmak. Essa localidade é relevante por ser um centro logístico crucial para a Federação Russa. A expansão da zona cinzenta nessa direção indica que a Ucrânia avança mais ao sul. Tokmak é o próximo alvo, depois Melitopol. E é nesse ponto que a Crimeia entra na equação. O cerco logístico está se fechando ao redor da Rússia. Chegaremos lá. Primeiro, não subestime a importância da zona cinzenta que a Ucrânia está formando, áreas sem controle direto da Ucrânia ou dos ocupantes russos. A expansão dessas zonas permite à Ucrânia restringir depois as zonas cinzentas. Territórios antes controlados pela Rússia são bombardeados com artilharia, drones e ataques de unidades de assalto, enquanto a Ucrânia avança ao sul. Isso transforma o que era uma zona russa em uma zona cinzenta. Em seguida, a Ucrânia continua avançando, realizando operações de limpeza em áreas ocupadas dentro das zonas cinzentas, para libertar completamente localidades e territórios, à medida que a presença russa diminui, assim restringindo novamente as zonas e consolidando-as sob o controle da Ucrânia. Então, a Ucrânia expande para restringir.
E uma vez que a contração de uma zona cinzenta existente é concluída, a Ucrânia se dá uma base de lançamento para expandir a zona cinzenta ainda mais ao sul. Depois vem a restrição, e assim por diante, levando a Ucrânia a avançar de forma consistente enquanto força o recuo das forças russas. Para piorar para a Rússia, a Ucrânia enche de drones as zonas cinzentas que expande e restringe. Essas zonas, que frequentemente se estendem por mais de 10 quilômetros atrás das linhas de combate, viram armadilhas mortais para veículos e soldados russos ao tentarem mover equipamentos e se deslocar. Drones russos também atuam nas zonas cinzentas. O problema que a Ucrânia causa para a Rússia é cortar sua logística, enfraquecendo a capacidade russa de causar danos nas zonas cinzentas. A Ucrânia, por outro lado, continua avançando, se fortificando enquanto força a retirada. Veículos aéreos não tripulados são fundamentais para essa estratégia e agora são responsáveis por cerca de 70% de todas as baixas na guerra, segundo o Telegraph. Há outro fator permitindo a Ucrânia avançar enquanto a Rússia recua: a guerra centrada em redes. A News Sky explica o básico do conceito, afirmando: o sucesso tático das Forças Armadas da Ucrânia se baseia no conceito de guerra centrada em redes, onde cada unidade atua como parte de um único organismo, recebendo dados de drones em tempo real. Receber dados de drones é essencial, e a Rússia sente muito a falta disso após o desligamento do Starlink, que desorganizou suas forças. Drones de reconhecimento patrulham continuamente as zonas cinzentas que a Ucrânia expande e restringe, transmitindo imagens de vídeo em tempo real. Essas imagens, junto com as captadas por drones FPV em ataques kamikaze nas zonas cinzentas, são inseridas em um sistema central ucraniano chamado Sistema Delta. O Delta é vital para a Ucrânia. Delta, criado em 2021, apenas um ano antes de Putin lançar sua invasão, é um sistema em nuvem que oferece consciência situacional em tempo real às forças da Ucrânia, permitindo que vejam tudo o que drones e unidades de reconhecimento capturam no campo de batalha. Os movimentos e retiradas das tropas russas são compartilhados. O Delta comprova o sucesso ou fracasso dos ataques de drones ucranianos e confirma que outras ofensivas cumprem seu papel, graças aos drones de reconhecimento nas zonas cinzentas. O Delta dispensa especialistas ou configurações específicas para acesso. Integrantes das Forças Armadas da Ucrânia podem acessar pelo laptop, tablet ou smartphone informações instantâneas, incluindo inteligência humana, imagens de satélite e vídeos de drones para coordenar ataques. É o que vemos no sul e sudeste da Ucrânia agora. Cada avanço que a Ucrânia faz contra a Rússia é sustentado por um fluxo constante de dados e informações, aos quais as forças russas simplesmente não têm acesso. Resumindo, a Ucrânia vê o que acontece no campo de batalha, mas a Rússia não. E é a utilização da guerra centrada em redes pela Ucrânia que permite seu avanço para o sul, que vai ter um enorme impacto na Crimeia. Só isso já muda tudo. Aliás, é por isso que fazemos o The Military Show, para explicar como o poder realmente se move. Se é novo, inscreva-se para não perder as novidades. Então, Crimeia. Como o avanço ucraniano ao sul se relaciona com a península ocupada pela Rússia desde 2014? Nossas menções anteriores a Tokmak e Melitopol foram pistas, pois cada quilômetro que a Ucrânia avança ao sul a aproxima dessas localidades-chave. Ambas estão sob controle russo, permitindo à Rússia acesso a estradas e ferrovias vitais usadas para abastecer suas tropas no sul. Aposte de onde vêm os suprimentos, equipamentos e soldados enviados ao agrupamento do sul, da Crimeia. Há um corredor terrestre entre a Crimeia e o sul da Ucrânia, usado pela Rússia desde o início da guerra como linha logística vital. Por anos, a Rússia achou que o corredor terrestre estava seguro. Ele estava protegido por extensos territórios ocupados, impedindo que a Ucrânia exercesse controle de fogo sobre o corredor. Mas à medida que o contra-ataque ucraniano avança mais para o sul, a Ucrânia se aproxima de tomar Tokmak e Melitopol, o que, por sua vez, daria à Ucrânia a capacidade de estabelecer controle de fogo sobre o corredor terrestre da Crimeia. Isso terá diversos impactos, inclusive para áreas da Ucrânia ocupadas desde o início da invasão. Antes de abordar o assunto, é preciso explicar a importância da Crimeia como rota logística vital para Putin e suas forças na guerra. David Axe destacou a relação entre Tokmak, Melitopol e a Crimeia, lá em agosto de 2023. Tokmak controla as estradas para Melitopol, a 64 quilômetros ao sul. Melitopol controla o acesso ao Mar Negro e as principais rotas de suprimento para a Crimeia, ocupada pela Rússia, escreveu Axe na Forbes.
E são essas ligações que a Ucrânia está cortando lentamente com seu avanço mais profundo para o sul de seu território continental. O Atlantic Council destaca que a Rússia passou quase uma década militarizando a península da Crimeia anexada antes da invasão em grande escala de Putin. A península não seria alvo de ataques diretos, pois o plano de Putin era usar a ponte terrestre para mover tropas e suprimentos ao sul da Ucrânia, conquistando grandes áreas. A Rússia agiu assim nos primeiros dias da guerra, realizando uma invasão relâmpago que ocupou Melitopol, Tokmak e outras áreas importantes no sul da Ucrânia. Desde 2022, a Crimeia tem desempenhado um papel logístico fundamental na guerra, tanto por causa da ponte terrestre que já mencionamos, quanto pelo acesso da península ao Mar Negro. Esta é uma artéria logística que a Ucrânia cortou com ataques frequentes de mísseis e drones à frota russa do Mar Negro. A frota foi reduzida a 2/3 da força original e forçada a se retirar do mar que lhe dá nome, tornando-se praticamente irrelevante na guerra. Assim, resta à Rússia a ponte terrestre ao sul, da Crimeia. Agora essa ponte está na mira da Ucrânia. Se a Ucrânia conseguir avançar o suficiente para o sul, a ponto de obter controle de fogo sobre a ponte terrestre da Crimeia, isso vai, sem dúvida, incapacitar as forças russas no sul. Vamos explicar o que isso significaria para a Rússia e suas próximas ofensivas, mas para a Crimeia pode ser o fim do uso da península pela Rússia como ferramenta de terror com mísseis. A Euromaidan Press tratou do tema em 2 de fevereiro, explicando que a Rússia lança mísseis contra territórios ucranianos ocupados a partir da Crimeia. A Ucrânia tentou combater isso com seus próprios ataques repetidos contra a Crimeia. Conquistar o controle de fogo sobre a ponte terrestre da Crimeia indicaria que a Ucrânia recuperou território suficiente para lançar ataques de mísseis e drones mais intensos contra posições russas na península da Crimeia. Tudo se resume a enfraquecer a máquina de guerra russa. E se a Ucrânia conseguir fazer isso a ponto de o exército do sul da Rússia ficar suficientemente enfraquecido, ela também terá mais oportunidades no continente. Com o bloqueio do principal acesso entre Crimeia e Ucrânia, a defesa russa de outros pontos importantes no sul enfraquece. A New Sky afirma que observadores militares internacionais dizem que o sucesso no sul cria condições para ocupar mais áreas e libertar Berdyansk e Mariupol. A Rússia reconhece a crescente ameaça que a Ucrânia representa às localidades ao avançar para o sul. Ela fortalece suas posições nesses locais para se preparar caso a Ucrânia obtenha o controle de fogo sobre a ponte terrestre da Crimeia. A New Sky acrescenta que mais indícios das intenções da Ucrânia vêm dos ataques de ATACMS que têm sido realizados contra depósitos de munição nas regiões do sul, o que está dificultando as tentativas da Rússia de se fortificar. Lembre-se, quanto mais território a Ucrânia tomar no sul, mais bases terá para atacar a Crimeia. A Ucrânia dificilmente enviará tropas terrestres para a península. O ponto de estrangulamento, que é a artéria logística russa para o sul da Ucrânia, será alvo de mísseis e artilharia russos se a Ucrânia tentar cruzá-lo. Mais território aumenta o controle da ponte terrestre e oferece mais pontos para a Ucrânia lançar drones e mísseis. No final das contas, o que estamos vendo agora, sugere a News Sky, é que a Ucrânia está pressionando para tornar a Crimeia tão irrelevante que o controle de Putin sobre toda a península vai enfraquecer como resultado. Isso será de enorme importância para a Ucrânia. Agora, ampliando a visão por alguns minutos. O avanço no sul da Ucrânia mostra o sucesso da estratégia tecnológica ucraniana sobre as táticas soviéticas obsoletas da Rússia. A Ucrânia consegue avançar enquanto minimiza suas perdas, justamente porque está usando drones aéreos e navais para desgastar as forças russas antes que suas tropas de assalto terrestre tomem território e continuem suas manobras na Zona Cinzenta. A Ucrânia também destrói sistematicamente equipamentos de guerra eletrônica russos, como os sistemas Field 21 e Zetel nas Zonas Cinzentas, tornando os drones FPV e de reconhecimento ucranianos ainda mais eficazes. Isso é uma estratégia motivada pela necessidade e um exemplo do gênio tático da Ucrânia. Como relata o Defense News, comandantes de brigadas ucranianas estão informando que estão operando com 60%, 50% ou, em alguns casos, apenas 30% da capacidade em termos de efetivo na linha de frente. Em alguns setores, apenas 12 combatentes ucranianos estão segurando trechos de território que abrangem de 5 a 10 quilômetros ou de 3,1 a 6,2 milhas. Segundo o Defense News, cerca de 200 mil soldados ucranianos estão ausentes sem autorização e outros 2 milhões evitam o serviço militar.
Mas com sua tecnologia, que inclui drones aéreos, navais e terrestres, a Ucrânia está compensando esses problemas de pessoal usando o que equivale a um exército de robôs para quebrar a resistência da Rússia, tornando assim muito mais fácil para as tropas de assalto cumprirem suas missões. O alto número de mortes russas no sul da Ucrânia, divulgado pelo Estado-Maior, indica a eficácia do plano ucraniano. A tecnologia supera as táticas soviéticas, mesmo com a Ucrânia em crise de pessoal. A Ucrânia também está criando uma crise parecida para a Rússia. Em 2 de março, a Reuters informou que a Rússia planeja avançar por toda a Ucrânia, focando nas regiões de Dnipro e Odessa, esta última próxima ao Mar Negro. Eles certamente querem continuar na direção da região de Zaporíjia e em direção à cidade de Dnipro. Apesar da dificuldade, eles miram a região de Odessa, revelou Zelensky. Ele acrescentou que nada do que a Ucrânia vê na Rússia sugere que a Rússia tenha capacidade para o avanço que ela planeja. Na verdade, vemos o oposto desses avanços. A estratégia da Ucrânia de desgastar as forças russas está dando resultado. Para fazer os avanços que está planejando, a Rússia precisa de reservas. Ela não as tem. Segundo a UNN, que relatou declarações feitas pelo Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, no final de 2025. Segundo o ISW, a Rússia não conseguirá formar uma reserva estratégica grande o suficiente para ir além de avanços lentos e incertos na Ucrânia. Em 2026, a Rússia perde mais soldados do que consegue recrutar, com média de 40 mil baixas mensais desde novembro. Isso obriga o Kremlin a depender menos de voluntários, que têm sido pagos para morrer na guerra de Putin. Menos voluntários significa que mais tropas precisam ser recrutadas das reservas russas, o que, por sua vez, faz com que quaisquer grandes ambições que a Rússia tenha para o verão enfraqueçam a cada mês que passa. O avanço da Ucrânia ao sul vai além da Crimeia. Cada território retomado pela Ucrânia é território que a Rússia terá que recuperar se quiser avançar no verão. Se a Ucrânia conquistar controle de fogo sobre a ponte terrestre da Crimeia, isso se tornará uma tarefa impossível para Putin. Ele não conseguirá abastecer as forças russas no sul, causando a lenta degradação desse exército. A Rússia pode transferir forças de Donetsk para barrar o avanço ucraniano, mas isso a enfraqueceria em outra frente, criando chances para a Ucrânia contra-atacar no leste. O avanço da Ucrânia em Zaporíjia colocou a iniciativa no sul firmemente em suas próprias mãos. Muitas outras batalhas ainda estão por vir, mas com a sistemática guerra centrada em redes que agora vemos a Ucrânia empregar, a Crimeia, junto com as regiões do sul ocupadas da Ucrânia, está mais próxima de ser libertada do que esteve desde que Putin lançou sua invasão. Se você quiser voltar para aprender sobre o início do que a Ucrânia está fazendo agora no Sudeste, nós explicamos tudo no The Military Show. Veja nosso vídeo que mostra como a Ucrânia apostou alto no início de fevereiro, lançando 2 grandes ataques que antecederam o avanço rumo à Crimeia. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder nossas análises dos últimos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.